Dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 13. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Nós estamos fazendo meditações no Evangelho de Lucas. Estamos na temporada da Quaresma, nos preparando para a Páscoa. Como eu disse, e volto a repetir, você que não está tão acostumado assim com essas temporadas do calendário cristão, né? Nós passamos já pelo Advento, passamos pelo Natal, Epifania, agora nós estamos na Quaresma, em breve nós estaremos celebrando a Páscoa. Todas essas temporadas, né, elas fazem parte do calendário cristão. É uma forma que a igreja cristã observa o tempo desde aí do seu início. Eu sei que às vezes a gente associa isso muito à Igreja Romana, né, a Igreja Católica Romana, mas eu queria te dizer que protestantes, principalmente reformados, viu, ao longo da história aí dos últimos 500 anos, também têm olhado para o calendário cristão como uma ótima forma de contar o tempo de desenvolverem disciplinas que buscam a edificação, o crescimento, aí a proclamação do evangelho também. E nesse tempo da Quaresma, nós pensamos sobre a fragilidade humana, como o pecado afetou a criação e como nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um redentor, alguém que possa nos garantir uma solução definitiva. Por isso que nós vamos hoje, nessa manhã, ler Lucas capítulo 13 e a gente vai ler até o versículo 9. E você que encontrou, diga amém. Amém. Lucas 13, versículo 1 diz assim: Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhe disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quando aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Esse é o texto dessa manhã. Queria convidar os irmãos mais uma vez para a gente poder orar. Feche os seus olhos, Pai. Nós desejamos ouvir a sua palavra nessa manhã e que essa palavra ela habite em nós ricamente, ó Pai, para que possamos produzir frutos segundo a sua vontade, para que o nosso arrependimento seja verdadeiro, para que a nossa fé seja uma fé no Senhor bem fortalecida. Nós não queremos, ó Pai, de maneira nenhuma ser arrogantes e achar que esta palavra é para outros, senão para nós mesmos. Nós não queremos também ser encontrados, ó Pai, infrutíferos na vinda do Senhor, mas queremos, ó Pai, ser uma boa planta que produz o seu fruto e glorifica a Deus. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de
palavras, né, de histórias que fazem a gente olhar para nós. Como eu acabei de orar, você não pode ouvir esse sermão essa manhã e achar que esse sermão é para outra pessoa. Esse sermão é para você. Esse sermão é para mim. É o tempo em que Deus nos ajuntou nesse lugar para escutar o Evangelho, para escutar essa mensagem. Jesus fala de dois acontecimentos, duas catástrofes que culminaram em morte de pessoas. E quando nós falamos sobre morte de pessoas, normalmente nós nos inclinamos para pensar qual foi o motivo, o que essas pessoas plantaram para colher isso. No entanto, nós não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos olhar para a morte e pensar na fragilidade humana, de que nós também, por estarmos vivos, sermos suscetíveis a esse encontro, né? Como disse o Lutero, um dia você vai se encontrar com a morte. Então se prepare enquanto você está bem e saudável, para que esse encontro você possa ser golpeado, mas sair vencedor pela fé em Cristo Jesus. É algo interessante a gente pensar sobre isso aqui. Jesus acaba de falar sobre julgamento, está conversando com as multidões e de repente ele traz essas duas situações. A primeira dela, lá no versículo 1, olha comigo, na mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos haviam misturado com o sacrifício que os mesmos realizavam. Os galileus eram moradores da região norte do território de Israel. Eles fizeram essa longa viagem para oferecer sacrifício. Um comentarista chamado Grant Osborne, ele fala que provavelmente era no período da Páscoa, poderia ser o período da Páscoa. A gente sabe que nesse período as pessoas levavam muitos sacrifícios ao templo, era de costume do povo judeu fazer isso, e aconteceu alguma situação em que esses galileus, ao ir oferecer esse sacrifício, ou eles são mortos perto do templo, é uma catástrofe, uma chacina, algo terrível acontece, ou no momento que eles estavam sacrificando, a ponto de o sangue deles misturar com o sangue dos animais oferecido. Imagina que terrível. Você judeu, imagine você lá como um judeu, está oferecendo um sacrifício de paz para que você possa ter paz com Deus, para que você possa agradecer a Deus, para que você possa lembrar de como Deus é o seu libertador, como Deus te protege e tirou o povo de Israel da terra do Egito, das garras de Faraó. Imagine você celebrando essa festa, se era a Páscoa, e de repente uma tragédia dessa acontece por ordem de Pôncio Pilatos. Uma chacina, uma morte generalizada, uma coisa terrível. Algo que foi tão marcado que as pessoas chegaram para Jesus e trouxeram essa questão. É um juízo de Deus sobre os galileus? O que eles fizeram para merecer essa morte tão terrível? Qual é o pecado deles? Eles eram tão pecadores assim para que Deus pudesse permitir que Pilatos pudesse ordenar essa matança? Essa é a questão, entendeu? O pecado das pessoas, ele deve ser condenado de tal maneira que fique evidente para todas as pessoas que eles eram pecadores? É uma questão que aparece para nós. O seu sangue, o sangue dessas pessoas, foi misturado com o sangue do sacrifício, dos animais. Imagina que coisa terrível. Um sangue é como se, juntos, se fora do templo, no mesmo momento das ofertas, se no templo, o que acontece? A gente não tem tantas informações para dizer exatamente o que aconteceu. Mas esse evento de tragédia, e o evento também da Torre de Siloé, dos 18, que estavam construindo essa torre, e a gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas a gente sabe que é uma outra catástrofe, uma tragédia, um acidente de trabalho. 18 pessoas morreram, à vista de todas as outras.
Alguém poderia perguntar: essas pessoas estavam trabalhando ali e o por que Deus permite a morte? Ou Deus é o autor dessa catástrofe porque eles eram tão pecadores que atraíram o juízo de Deus? Diante da morte, nós nos fazemos essas perguntas. O, o Flávio Josefo, ele não, que é um historiador judeu, ele não comenta esse negócio da tragédia de Siloé, nem o do sangue, mas ele comenta outras tragédias que aconteceram no tempo, no primeiro século, né? Por exemplo, lá em Mateus capítulo 2, a gente percebe uma outra tragédia que aconteceu também nas regiões de Jerusalém, em todo o território, com a matança das crianças. Nós, quando começamos a olhar a Bíblia, nós vemos que chegou uma época em que o Herodes ordena uma matança geral, né, de crianças com idade até 2 anos, e uma matança. Imagina o choro, e o relato bíblico fala sobre isso, uma tragédia. Qual é o pecado desse povo? Você pensa, por exemplo, dos judeus que foram assassinados na construção do arqueduto em Jerusalém. Quem vai trazer isso é o que esses judeus que foram assassinados, essas coisas dos imperadores, dos governantes, né? Daqueles que subjugavam Israel, de matança, isso era comum na história desse povo judeu. Um massacre, por exemplo, dos samaritanos pela cavalaria romana, enquanto eles celebravam os vasos sagrados enterrados por Moisés no Monte Gerizim, outra tragédia. Enquanto os samaritanos celebravam um acontecimento marcante para a história deles, eles foram assassinados por uma cavalaria. Pensa, por exemplo, nos 3.000 judeus mortos por Herodes Arquelau. Tantas mortes. A história desse povo é marcada por tragédias, mortes, assassinatos. Não poucos, mas muitos. O que essas pessoas fizeram para merecer isso? É a pergunta aqui. Qual foi o pecado deles? Por que Deus permitiu essas coisas? Jesus não responde objetivamente essa questão, mas chama os seus ouvintes a pensar em outra coisa. Não na morte que veio sobre essas pessoas, mas em um julgamento que está prestes a invadir a realidade do ser humano, de que Deus irá julgar o mundo, e o seu julgamento é muito pior do que qualquer tragédia que possa acontecer. Palavras duras aqui. De que nós deveríamos estar preparados para essas coisas. Olha só o versículo 2. Então, Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Vocês acham que o pecado deles era tão terrível aos olhos de Deus, a ponto de Deus permitir, ordenar que essas coisas acontecessem? Por eles terem padecido essa terrível morte? Digo a vocês, versículo 3, digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O pecado deles não é diferente do pecado de vocês. A morte dele, a tragédia que veio sobre a vida deles, poderia vir facilmente sobre a vida de vocês. No entanto, existe uma coisa muito pior do que morrer desse jeito. Morrer enquanto se presta culto ao Deus verdadeiro. Existe uma coisa muito pior do que isso, que é se encontrar com o Deus santo e verdadeiro sem demonstração de fé e arrependimento. Se vocês não se arrependerem dos pecados de vocês, certamente o futuro reserva algo pior do que morrer em uma chacina, em um assassinato. As palavras são duras de Jesus. Jesus está com, como diz aí no popular, Jesus poucas ideias. Não é isso? Ele está dizendo, prestem atenção. Vocês não são mais justos. O pecado deles não é pior do que o de vocês. Existe uma tragédia pior do que morrer nessa vida. E por pior que seja essa morte, existe algo ainda maior, que é você
se encontrar com o Senhor Deus no dia do juízo sem se arrepender de todos os pecados. De todos os pecados. Versículo 4. E enquanto aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Diga a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Arrependimento é a mensagem de Jesus. Vocês precisam se arrepender. A gente olha para a pandemia que teve no nosso país e a gente olha para os milhares de mortos. Gente mais saudável do que eu e você. Quantas pessoas que não eram pessoas com comorbidades ou pessoas com alguma... mas pessoas saudáveis, atletas que foram mortos. Nós olhamos para essas pessoas e falamos, por que elas morreram? Qual foi o pecado? Será que elas não usaram máscara? Será que ela vacinou ou não vacinou? Será que ela era uma pessoa que não era fiel a Deus? E Deus falou, já que você não é fiel a mim, então vai embora, porque eu quero os fiéis vivendo. A gente costuma a fazer contas e a pensar sobre a morte, as tragédias. Nós olhamos para as guerras, por exemplo, a guerra entre Ucrânia e Rússia, e nós olhamos lá e vemos morte. Pessoas, pais de famílias, pessoas que eram trabalhadores, justos nos seus ofícios, mas que estão lá morrendo, matando, e nós olhamos para essa tragédia e pensamos, qual é o pecado daquela nação? É porque eles eram russos. É porque eles eram ucranianos. Nós pensamos, nós fazemos contas sobre o real motivo. Se as pessoas morreram é porque elas mereceram. Se as pessoas morreram, se uma pessoa morre num acidente, talvez Deus levou ela, fez alguma coisa que ela merecia aquilo. E nós pensamos sobre as mortes das pessoas. Mas no que se refere aos assuntos espirituais, as pessoas ficam pensando e elas estão predispostas a falar sobre a vida dos outros e não das suas próprias. Aqui é a questão de Jesus. Vocês estão preocupados com fatos já acontecidos, coisas que já estão marcadas e não mudam. Vocês deveriam estar pensando sobre a vida espiritual de vocês. Existe uma preocupação muito maior, meus irmãos, do que você ligar lá o jornal e ver a notícia lá, coisa, economia, morte, doenças. E existe uma coisa muito mais importante para o seu conhecimento do que os assuntos. Não é que esses não sejam importantes, eles são importantes. Mas você tem essa mesma preocupação com os assuntos espirituais, com a realidade de como a sua alma se encontra hoje diante de Deus. Isso deveria te causar preocupação maior. Mas você viu? Você viu? Olha aqui, eu vou te mandar um WhatsApp. Você viu o que está acontecendo no mundo? Você viu o que está acontecendo em tal lugar? Essas preocupações que ficam tomando a consciência de vocês roubam vocês e distraem vocês do que realmente importa. Como está a sua vida diante de Deus hoje, nessa manhã? Como está o seu coração hoje diante de Deus, nesta manhã? Como anda a sua vida diante de Deus? Você tem essa mesma preocupação, essa mesma ansiedade, esse mesmo empenho de olhar, de falar, Deus, olha para mim, mostra dentro de mim se há algo em mim que desagrada a Ti. Então isso deveria colocar a nossa mente fervendo para que a gente pudesse buscar em Deus o nosso arrependimento. O nosso arrependimento. O estado da nossa alma, ele deve ser sempre a nossa primeira preocupação. É verdade, o cristianismo verdadeiro ele vem do nosso coração, mas o homem convertido, perceba bem, o homem convertido sempre pensará em primeiro lugar a respeito da sua própria vida, de seu coração, de seus pecados e se ele merece ou não o castigo divino. Ele ouve acerca de uma morte súbita, ele diz a si mesmo, eu estaria preparado se tivesse acontecido comigo?
Ele ouve a respeito de um crime terrível, de um assassinato, de um ímpio. Ele diz para si mesmo: meus pecados estão perdoados. Arrependi-me de todas as minhas transgressões. Ele ouve falar de um homem mundano que vive em excesso de pecado. Ele diz a si mesmo: o que me tornou diferente? Ou eu sou diferente? Ou o que me impediu de estar naquela mesma situação? Senão a livre graça de Deus. A gente olha para o pecado no mundo, para a vida dos outros, para a situação dos outros, e em vez da gente ficar fazendo conta, merece ou não merece, é justo ou não é justo, é uma pessoa honesta ou é desonesta, seja um criminoso declarado, você deveria olhar para a sua vida e se perguntar: eu seria diferente se Deus não houvesse intervido na minha vida? Se Deus não tivesse me dado um novo coração? O que te faz diferente dessas pessoas que nós julgamos serem ímpias? Se você se considera um crente verdadeiro, o que te faz diferente dessas pessoas, senão a livre graça de Deus que atua em você? Se você não é uma pessoa convertida, ou se você tem dúvidas a respeito disso, olhe para si e veja se você já correu para Cristo. Se você já se dobrou diante daquele que pode te salvar. Porque existe algo muito pior do que a morte nesse mundo. E por pior que seja essa morte. A gente olha para as tragédias do mundo, as tragédias da vida, como eu já disse. O que todos nós estamos suscetíveis a essas mortes também. Todos nós. É claro, Tiago, a gente não vive num país de perseguição. Ninguém vai chegar aqui agora e balear todo mundo e morrer aqui 30, 40 pessoas. Provavelmente isso não vai acontecer. Nós vivemos num país que não temos isso. Não é isso? Graças a Deus. Se eu vivesse em outro país, era algo que você poderia colocar isso aí na lista sua de preocupação. A gente vê isso nos jornais e nas notícias. De pessoas que estavam em cultos, celebrações públicas, e a vida delas foram ceifadas no lugar que elas poderiam descansar, relaxar e falar: Deus, é eu e Deus, eu não preciso me preocupar com nada, estou seguro. Mas a gente vê que essas coisas acontecem. Em países que, inclusive, são considerados países livres. Quanto mais em países perseguidos. Imagina um cristão que vive num ambiente de perseguição. Um cristão que vive num ambiente hostil ao evangelho. É o tempo todo pensando que no caminho para a congregação, ele pode ser ceifado. Como está a vida dessas pessoas. Mas essa outra situação da torre é muito própria para nós. Pense nos trabalhadores que trabalhavam lá na mina do Córrego do Feijão, cristãos que foram surpreendidos por uma barragem sendo estourada e devastando trabalhadores, pessoas que estavam nas suas casas. Você acha que teve cristãos que estavam ali? Eu estive lá, muitos. Inclusive, nós julgaríamos que seriam mais justos do que nós. Você, diante da morte, você deveria pensar: por que não eu, e sim essa pessoa? Não o contrário, o que essas pessoas fizeram para merecer isso. Uma marquise pode cair em cima da sua cabeça a qualquer momento. Todo mundo vai embora, ninguém vai vir mais nesse mês aqui na igreja. Mas as mensagens estão muito carregadas, né, de uma melancolia, né? Mas eu queria alertar vocês. Você anda de carro? Você faz viagens? Você dirige? Você anda de avião? O pessoal tá... Não, vou sair do avião. Aí você fala: vou de ônibus. Você olha para as... ônibus também. Bate em carreta, capota. Você fala: não, vou me proteger, cuidar da minha saúde. Esse ano eu entrei na academia, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer o exercício. Ninguém sabe a sua hora, essa é a verdade. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas nós devemos sempre estar preparados para esse encontro. Estar preparados para o dia do nosso fim é ter o nosso coração convicto
da fé no nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como nosso justificador, como aquele que perdoa os nossos pecados e traz redenção para o nosso coração. Está preparado. Qualquer dia pode ser o nosso último dia. E eu espero, sinceramente, que nenhum de nós aqui venhamos experimentar morte pelos próximos 50 anos. Terrível, eu não quero ver morte de ninguém aqui, eu não quero morrer também. Mas nós deveríamos estar preparados para isso. Nós deveríamos estar preparados. Como estar preparados? Com o nosso coração convicto da gravidade do pecado. O pecado é essa doença, esse vírus que afetou a natureza humana. O pecado faz parte agora da natureza caída, de que nós somos miseráveis, de que a nossa natureza humana ela está infectada com pecado. No entanto, por meio de Jesus Cristo é ofertado a nossa cura espiritual, saúde espiritual, vida eterna, não mais morte, mas agora vida. É isso que significa estar preparado, convicção, coração diante de Deus de que Deus, eu sou o pecador, mas eu deposito a minha esperança de um futuro, de uma eternidade no Senhor. No Senhor, na sua obra, na cruz de Cristo, de um justo sendo oferecido por injusto, de um santo sendo oferecido por pecadores. E é nisso que minha fé está estabelecida, é nisso que o meu coração está ancorado. Então, aí sim, eu posso dizer como o apóstolo Paulo disse, então, nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem anjos, nem demônios, nem doença, nem pobreza e nem riqueza. Nada pode me separar do amor de Deus, porque eu estou o quê? Em Cristo Jesus. Eu estou aliançado, unido tão profundamente por meio da fé em Jesus, que nada nessa vida pode me tirar a salvação, o amor de Deus. Ele me chamou, eu respondi com fé, com arrependimento. Eu disse sim, eu olhei para Ele e falei, não, Senhor, eu não estou orgulhoso dos meus pecados, eu não estou orgulhoso de uma vida sem Ti, eu necessito, como a corça anseia pelas águas, eu anseio pelo Senhor, meu Deus, meu Senhor. Esteja preparado. Esteja preparado. Considere severamente sobre como está o estado do seu coração diante de Deus. Se essa fé é uma fé madura, uma fé convicta no Senhor, uma fé humilde, não uma fé arrogante. Eu nasci na igreja, eu sou batizado, eu tomo ceia todo domingo, e por isso eu sou mais justo do que aqueles que morrem no nosso país. Não. Na humildade, sabendo que se não fosse a graça de Deus, você poderia ser facilmente como qualquer pessoa que você julgue ruim aí fora, ou até mesmo pior. É a graça de Deus te sustentando do início ao fim, te domando para que você não seja esse ser humano selvagem, assassino, violento, roubador, maldizente, se não é a graça de Deus te sustentando. Seja humilde então. Quando você se deparar com a morte, pense sobre a sua vida e o estado do seu coração. Jesus prossegue dizendo o seguinte, o versículo 6, Lucas 13, versículo 6, Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Interessante que nós temos uma figueira sendo plantada em uma vinha. O homem vem procurar fruto nessa figueira, não encontra. Então diz ao seu empregado, ao servo, que pode cortar. O trabalho de agricultura de um plantador de uma figueira era assim, ele plantava a figueira, havia um tempo de 3 anos, onde ele cuidava daquela terra, era o tempo de a figueira desenvolver maturidade. Ao
passo desses últimos 3 anos, ela começava então, nos próximos 3 anos, a produzir esses frutos. Ela dava o fruto, florescia, e então ela podia ser colhida. Provavelmente esse dono dessa figueira está vindo ao final desse processo, no 4º ano, após esse tempo. E ele vem procurar fruto e não encontra. Não vingou, não deu certo. A árvore cresceu, mas não produziu fruto. E eu tenho um campo de vinhas. Eu tenho um campo produtivo. Vinhas foram plantadas para produzir uva, para que possam gerar alimento, gerar bebida. E essa figueira aqui está ocupando um espaço que poderia ser plantado ou outra figueira ou outra planta, qualquer outra coisa. Há um espaço ocupado aqui no terreno desse homem que está sendo desperdiçado por uma planta, uma árvore que não produz fruto. O homem diz, olha só, versículo 7, então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venham procurar fruto nessa figueira. 3 anos. Plantou 3, veio no primeiro, veio no segundo, veio no terceiro. Não tem fruto. 3 anos seguidos é o tempo que essa planta precisava produzir e não tem fruto. Já está na hora de cortar. Está ocupando o lugar. Mas aquele homem que trabalhava ali, ele clama, ele intercede por misericórdia. Ele pede misericórdia. Versículo 8. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-lo. É um clamor por misericórdia e um pedido para trabalhar. Deixa eu cuidar dela, deixa eu fazer minha última investida. Me dá mais um tempo, não corte ela agora. Deixa eu cavar ao redor, adubar a terra. Eu dar uma atenção, talvez seja falta de nutriente, talvez seja alguma coisa que essa planta, esse organismo não está se alimentando corretamente. Deixa eu tentar mais uma vez. E aí, se a gente fizer todo esse trabalho, se eu trabalhar e isso tudo não der certo, então realmente não há jeito, você pode vir cortá-lo. É o que está acontecendo nesse exato momento no nosso planeta. Aqui, claramente, nós poderíamos pensar sobre o povo judeu? Sim, poderíamos pensar. Porque esse povo judeu é essa vinha de Deus que é plantado numa terra que o próprio Deus comprou. E que eles deveriam demonstrar fruto de arrependimento na chegada do Messias. Na chegada do Messias, esse povo deveria se arrepender dos seus pecados e crer no Messias, que é o próprio Deus pisando naquela terra. No entanto, eles não creem, eles questionam, eles são duros no seu coração, eles não demonstram arrependimento e nem fé. E alguém está pedindo mais tempo para esse povo. Para que esse povo possa então receber nutrientes necessários para que possa produzir um último fruto. Para que eles não sejam cortados definitivamente. Ok, o apóstolo Paulo vai tratar isso em Romanos e é interessante, no entanto eu queria pensar na igreja. Eu queria pensar especificamente sobre a sua vida, e você pode pensar sobre isso também nessa manhã. De quantos de nós passaram pelos discipulados de novos membros das diversas igrejas por onde nós passamos? Que fomos batizados. Ou melhor, como eu disse no último culto, na nossa última pregação, quantas pessoas têm a oportunidade de escutar o evangelho nos domingos, a assistir vídeos de pregações, ler livros, ter contato com cristãos, e eles insistem em uma demora para se arrependerem genuinamente dos seus pecados e se entregarem a Jesus como Senhor das suas vidas. Algumas dessas pessoas apresentam, inclusive, aspecto de crente maduro,
Jesus, inclusive, vai tratar dessa questão de figueira sem fruto em outros lugares, em outras parábolas. De uma figueira que floresce, mas ao chegar, Jesus não encontra fruto para comer. Tem fome, mas não encontra. São os diversos cristãos do nosso país, os evangélicos. Eu já disse isso várias e várias vezes. Nós temos, chutando bem baixo, mais de 60 milhões de evangélicos no nosso país. A questão é, todos eles são verdadeiros cristãos? Não vamos olhar para longe, vamos olhar para nós, nossa congregação. Nós temos essa obrigação de olhar para a nossa congregação, de olharmos para as nossas famílias e para nós mesmos. Nós que nos vestimos como crente, vamos aos cultos aos domingos, nós que sustentamos um lar tradicional, um lar conservador, você que tem cara de coisa boa, você que tem cara de gente crente, gente piedosa, você que tem cara. Como nós estávamos conversando lá no meu GC essa semana, olha que coisa infeliz. Uma pessoa, ela tem um discurso, ela tem a fala, eu falo igual crente, eu tenho teologia, eu cito os autores, e aí você vai criando expectativas sobre essas pessoas. Uau, ela conhece os teólogos, ele já foi às conferências, ele é lá do passado, aí você fala, é um homem de Deus, é uma mulher santa, é piedosa. E aí quando você vai para encontrar o fruto do verdadeiro cristão, não há nada. Sepulcro caiado. Tem a aparência de filho de Deus, de crente, mas por dentro está podre. Fede, ou nas palavras de Jesus, não produz fruto de arrependimento. É orgulhoso. Eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso. Eu já sou uma pessoa, eu já sou velho de igreja, me respeita. Eu já conheço todas as coisas. Eu não preciso ter esse sentimento não de autocomiseração. Isso é autocomiseração. Eu não sou um vermezinho não. Eu sou mais do que vencedor. Essas pessoas que se achegam para Deus como se elas fossem quase um Deus. Como se elas não precisassem dia a dia se arrepender dos seus pecados. Como se elas não precisassem dia a dia ir para a cruz de Cristo e clamar, Deus, perdoa os meus pecados, quebranta o meu coração, me torna sensível à sua palavra. O cristão verdadeiro, ele nunca é essa pessoa arrogante, altiva. Essa pessoa que só vitória, só vitória. Ele acorda pela manhã e diz, se não fosse a misericórdia de Deus me sustentando hoje, ai de mim. Ele diz para si mesmo, ele olha para a sua vida, como Isaías disse, ai de mim, porque sou pecador, tenho lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. Ai de mim, porque Deus está aqui oferecendo aliança, oferecendo a presença, me dizendo que eu tenho que fazer algo, que eu preciso viver com propósito. Mas ai de mim, porque sou pecador. Então, o meu convite, o convite de Jesus hoje, essa manhã, é para nós. Para que nós possamos ser encontrados como esses que se arrependeram, esses que olharam para si, esses que com humildade se achegam diante de Deus, com fé, mas humildade, com temor diante de Deus. Essa sensação e essa convicção de que Deus poderia ter salvado tanta gente aí fora, que tem tanta gente que melhores do que nós, que já morreram, já perderam as suas oportunidades. Tinha gente melhor para estar aqui nessa manhã, gente. Pais e mães e profissionais, e tinha gente melhor. Nós não fomos escolhidos por serem os melhores. Não é o fato de sermos algo nesse mundo que nos coloca nessa condição de privilégio aqui.
Não é isso. É porque um dia o Espírito Santo te convenceu dos seus pecados, da sua miséria, de que você não era isso tudo. E que você um dia correu para Jesus e falou assim: eu preciso do Senhor. Preciso de vida. Eu preciso de vida, porque sem a vida que vem de Deus, eu não posso produzir os frutos que Deus deseja. Olhando para o propósito original da humanidade, a humanidade foi criada para a glória de Deus, mas como glorificar a Deus sem Deus? Como glorificar a Deus se não temos o Espírito Santo para nos energizar, para nos capacitar? Sem Deus, nosso fruto não é fruto, é ilusão. Sem Deus, a capa não sustenta. Por isso, nós precisamos encontrar Deus por meio do caminho do arrependimento e fé. Arrependa dos seus pecados. Esteja preparado para o dia de Cristo. Esteja preparado para enfrentar a morte, para que ao enfrentar a morte, você possa sair vitorioso. Porque você está com Deus. E aí, como diz o Apocalipse, você não experimentará a segunda morte, porque a segunda morte, ela sim é terrível. Não tema a morte. Se você está aqui, lembre disso aqui para o resto da sua vida. Um dia eu e você vamos nos encontrar nesse estado de que não haverá mais para onde escapar. Mas vá com convicção. Morra com convicção. Com certeza de que você será golpeado, mas por meio da vitória de Cristo vencerá esse opressor. Como diz o próprio texto, a vitória de Jesus sobre a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a sua capacidade de nos ferir? Onde está a sua glória? Não há mais glória diante da vitória de Jesus. Aqueles que se arrependeram verdadeiramente, aqueles que foram para a cruz com humildade, aqueles que depositaram a sua vida aos pés de Jesus, aqueles que não se consideraram justos, mas ímpios, pecadores, estes foram justificados. A justificação pela fé em Cristo Jesus, doutrina que nós reformados pregamos tantas e tantas vezes, ela é o reconhecimento de que nós não éramos justos. Romanos capítulo 3, versículo 20, que todos estávamos distantes, perdidos, havia um abismo entre nós e Deus, todos carecíamos da glória de Deus. De que se você for ler os textos, você vê que nós éramos inimigos, orgulhosos de ser inimigos de Deus, mas Deus nos venceu, onde? No nosso coração. Então, meu irmão, para você que me escuta aqui nessa manhã, para a gente finalizar, para você que me escuta nessa manhã, vá para Deus em humildade, arrependimento e contrição. Derrame as suas lágrimas diante de Deus. Jesus pode te salvar. Jesus deseja nos salvar. Perdoar os nossos pecados. Nos fazer novas criaturas. Nós não precisamos mais viver conforme a nossa velha natureza. Conforme Satanás, o inferno, o pecado. Nós não precisamos mais desse tipo de vida. Mas a nova vida, a porta estreita, a fenda para a eternidade, tudo isso só é possível por meio de arrependimento e fé. Com humildade. Reconheça a sua incapacidade para que Deus possa te tornar capaz. Reconheça que sem Deus você não é nada, para que Deus possa te tornar filho. E isso é tudo. Um salvo. Nós vamos ceiar daqui a pouco, e as pessoas normalmente, tanto na ceia quanto até mesmo a vir à igreja, você evangeliza
e eu já tive várias desse tipo de experiência, você evangeliza um não cristão e ele diz a si mesmo, quando eu parar de beber eu vou na igreja. Justiça própria. Quando eu parar de fumar, eu vou na igreja, porque eu fumo, eu não posso ir na igreja assim, porque na igreja não tem gente assim. Não tem gente que tem pecado na igreja. Então, quando eu me santificar, quando eu consertar os meus vícios, quando eu deixar de ser isso, então eu vou. O que é isso? Justiça própria. É tentar chegar diante de Deus e falar assim, ó, eu mereço estar aqui. Eu mereço salvação. Olha lá como que eu lutei com os meus pecados, olha como eu lutei com os meus vícios. E eu lutei e venci, por isso eu mereço estar aqui. E assim acontece, em muito cenário de evangelização é isso. Vamos na igreja? Já não vou não, cara. Essa semana para mim foi, eu falei muito palavrão, eu passei dos limites, eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e os meus pecados, eu não consigo lidar com os meus pecados, e por isso eu não posso ir, eu não posso chegar, eu não posso... Justiça própria. Parece humildade. Parece. Mas há um orgulho dentro do ser humano. Desde que Adão e Eva pecaram, nós mesmos vamos fazer a nossa roupa e cobrir a nossa vergonha, para que Deus não encontre a gente nessa maneira. Mas Deus não quer que você se cubra com as suas próprias obras, com a sua própria justiça. Você precisa admitir que está nu. Você precisa admitir que o seu pecado é vergonhoso. De que você olha para si e não contempla mais beleza, mais vergonha. Para que Deus possa te cobrir. Para que Deus possa tampar o seu pecado com o sangue de Jesus. A ceia é a mesma coisa. Quantos cristãos ainda operam nessa mentalidade de que a minha justiça é quem me coloca digno para tomar do pão e do cálice? De que essa semana não teve jeito, eu saí da linha e então não vou. Eu seria hipócrita, mas hipócrita é quando você, mesmo achando que teve uma semana perfeita, hipocrisia é você falar assim, não, essa semana, como nós estamos no período da quaresma, jejum, não estou comendo carne vermelha, eu não estou bebendo, eu não estou não sei o quê, e por isso esse momento é meu, me dá licença. Isso é hipocrisia. Porque nenhuma justiça que você possa produzir por si mesmo te coloca digno diante de Deus. Nós nunca estamos dignos diante de Deus pelas nossas próprias obras. Mas a ceia é um momento de que pecadores reconhecem que há um Deus muito mais generoso do que a gente poderia imaginar, oferecendo um banquete de comida e comunhão. E quando a gente vai ceiar, Deus ainda faz de novo, por meio da palavra dele. Confesse os seus pecados. Olhe para si mesmo, porque o lugar de você está aqui, ó, reservado. Há um lugar nessa mesa de comunhão para você. Reconheça os seus pecados. Examine a si mesmo. Não venha com orgulho, venha com humildade. Reconhecer os seus pecados. Lance isso em Cristo Jesus. Diga, Jesus, é por esse pecado, é por aquele pecado, é por essa obra, é por isso que o Senhor foi àquela cruz. Isso é tão grave contra mim, contra os meus amigos, contra o meu país, contra ti. E eu reconheço esse pecado diante do Senhor, para que diante do Senhor eu também possa encontrar perdão e comunhão. E então eu não sei como é que você está o seu coração hoje. Duas coisas que podem acontecer aqui essa manhã. Se você não é uma pessoa que entregou verdadeiramente a sua vida por Jesus, eu te convido a fechar os seus olhos na hora que nós formos orar e cantar aqui e falar: Deus, muda o meu coração, me dá fé, me dá arrependimento para que eu possa verdadeiramente crer, me arrepender dos meus pecados e ir até ti. Me recebe, me recebe. Me recebe para que na sua vinda eu também possa ser recebido no reino de Deus, na vida eterna. Se você já é um cristão e está com a sua fé abalada, o que você pode fazer é a mesma coisa.
Perdoa, meu Deus, pelos meus pecados. Eu não queria, é vergonhoso admitir. É vergonhoso admitir que eu caí e que eu pequei mais uma vez, mas eu sei que há em ti redenção, perdão de pecados, comunhão, santificação. Salva-me de mim, salva-me dia a dia. Me dê um coração que deseja integralmente, totalmente, até que essa vida santa possa aparecer cada vez mais em mim. Amém, irmãos?